Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre a adição e subtração de números inteiros e propriedades da adição de números inteiros. Preste atenção para a realização das atividades propostas. A adição de números inteiros, o que é a adição? A adição é adicionar, é juntar, certo? Então, na adição de números inteiros, eu vou estar trabalhando com dois números ou mais que tenham sinais negativos ou positivos. E aí eu vou estar fazendo sempre uma abreviação, juntando esses valores. Lembrando que quando eu tenho números que têm sinais iguais, eu vou somar. Então, por exemplo, menos 2 com menos 3, os dois sinais são iguais, tanto menos 2 como menos 3. Então, vou juntar esses valores. Agora, se for sinais diferentes, eu vou diminuir. Então, menos 2 mais 3, eu vou diminuir, certo? Então, essa parte é a adição. Na hora que eu for colocar isso em prática, tanto a adição como a subtração de números inteiros, a regrinha ela é a mesma. O que vai diferenciar são os sinais, certo? Então, na hora que eu tiver aqui, por exemplo, menos 200 mais menos 300, eu estou juntando menos 200 e o menos 300. O que é que vai acontecer aqui? Vou fazer uma regrinha básica de sinais. Então, esse mais e esse menos, sempre quando eu tiver mais fora do parênteses, eu vou conservar o sinal que está dentro do parênteses. Então, aqui, ó, vou conservar o menos 200, eliminando parênteses. Chegou aqui, ó, mais e menos, eu vou conservar o menos 300. E aí, eu faço aquela regrinha que eu falei anteriormente. Dois sinais iguais, eu junto os números. Dois sinais iguais juntos os números conservam o sinal do maior, certo? Então, sempre lembre disso. Dois sinais diferentes, eu diminuo os valores e pego o sinal também do maior. Então, menos 200 menos 300, vou somar, vai dar 500 e vou conservar o sinal do número maior. Quem é o número maior? É o 200 ou é o 300? É o 300, então, eu vou conservar o sinal dele. Então, aqui vai ficar negativo, menos 500. É como se eu estivesse fazendo os trabalhos de dívida, né? Se eu tô devendo 200 reais, vou lá e faço outra dívida de 300 reais, então eu continuo devendo. Então, só juntei, né, os valores que eu estava devendo, acumulei. Ficou menos 500, devendo saldo devedor. Sempre lembre disso, né? O número negativo é um saldo devedor, o número positivo é um saldo positivo, é um saldo que eu tenho, certo? Então, nesse outro caso aqui, menos 13 mais 14. Então, faça essa regrinha aqui, ó. Sempre quando aqui for mais, eu conservo o sinal que tá dentro. Então, menos 13 mais 14. E aí, eu vou ter dois números com sinais diferentes. Vou diminuir. Então, sempre quando eu vou dizer, eu posso diminuir 13 por 14? Não, você vai diminuir sempre o maior pelo menor, certo? O que é que acontece aqui? As ordens dos números vêm e você tem que observar a questão do sinal. Então, os sinais, eles são diferentes, você vai pegar o sinal do maior, né? Sempre você vai pegar esse sinal do maior. Diminui e pega o sinal do maior. Então, 14 tira 13, fica 1. O sinal do maior é do 14, então fica 1 positivo. Eu posso escrever esse 1 positivo com um sinalzinho mais na frente ou apenas o 1. Então, qualquer um indica, né, o número positivo. Os números positivos não precisam vir necessariamente com um sinal mais na frente, para ele identificar que ele é positivo, certo? Nesse outro daqui, mais 10 mais menos 13. Então, conservo mais 10, faço a regrinha dos sinais aqui, então fica menos 13. Sinais diferentes, vou diminuir. Então, eu tenho 10, né? Tiro 13. Posso? Pode, você pode. Basta você inverter os números e pegar o sinal do maior. Então, 13 tira 10, fica 3. Quem é o maior? O 13. Então, fica 3 negativo. Certo? Aqui agora, mais 8 eu conservo. Mais aqui, vou conservar o mais e o 12. 8 mais 12, 20. Esse 20, que é o sinal do maior, é do 12, então ele é positivo. Então, você pode observar que os dois sinais, quando eles são iguais, eu conservo o mesmo sinal. Os sinais, quando eles são diferentes, eu pego sempre o sinal do número maior, certo? Então, sempre observe essa regrinha, ok?
Dando continuidade, a gente tem as propriedades da adição de números inteiros. Então, quais são elas? Então, nossa propriedade, a gente tem a propriedade comutativa, a propriedade associativa, a propriedade de elemento neutro e a quarta propriedade, que é de elemento oposto. Então, na hora que eu for resolver essas propriedades, o que é que isso quer dizer? A comutativa quer dizer que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, por exemplo, eu tendo aqui mais 6 mais menos 5, é o mesmo resultado de menos 5 mais 6. Então, observe que foi invertida essa ordem dessas parcelas. Na hora que eu for resolver, então, eu resolvo normal, né? Elimino os parênteses, então, eu vou ficar com mais 6. Aqui eu tenho mais e o menos, vou ficar com menos 5. Então, sinais diferentes eu diminuo e pego o sinal do maior. Então, o maior eu já sei que é o 6, vai ficar positivo. E aqui eu fico com mais 1. E o mesmo resultado vai ser de menos 5 mais 6, porque a ordem das parcelas não vai alterar a minha soma. Então, menos 5 eu conservo, aqui ó, mais eu vou conservar o mais e o 6. E aí eu vou ter menos 5 mais 6, sinais diferentes eu diminuo, vai dar 1, e pego o sinal maior, que é do 6. Então, mais 1 e mais 1. Essa é a propriedade comutativa. A propriedade associativa quer dizer o quê? Que eu tenho uma soma, né, de 3 ou mais fatores, e aí eu posso ordenar essa soma, né? Isso quer dizer o quê? Que eu posso resolver primeiro isso daqui, e aí eu vou ter isso daqui, quer ver? Menos 3 mais 5, eu resolvo primeiro quem tá dentro desse colchete. Então, eu vou ficar com menos 3, aqui o mais eu conservo, apenas 1, e o 5. E aqui mais e o mais, eu conservar 1 e o 4. E aí eu vou ter menos 3 mais 5 dá 2, mais 4. 2 mais 4, eu vou ter 6. Observe que aqui sinais diferentes, diminuo, pego o sinal do número maior. É o mesmo resultado se por acaso eu fosse resolver. Eu tenho a mesma conta. Então, eu tenho menos 3 mais 5 mais 4. Então, se eu resolver isso daqui primeiro, ó, o mais 4, o mais 5 com mais 4 primeiro, né, e o menos 3 por último, vai obter o mesmo resultado daqui, né? Então, essa é a propriedade associativa. Então, não importa o que eu for associar na minha conta, né? Então, eu associando ou não os elementos, né, as parcelas, então podemos obter os resultados sem alterar essa soma. Então, mesmo que eu pego aqui essas parcelas, eu vou ter o resultado. Então, aqui, ó, vou conservar o menos 3. Deixa eu pegar outra coisinha para destacar. Então, eu conservo esse menos 3 aqui, eliminando os parênteses. O mais, aí eu tenho colchetes, ó. Mais 5, vou conservar esse mais 5. Aí, mais e o mais, vou conservar o mais, né? E o 4. Fecho o colchetes. Aí, quem resolve primeiro? Quem tá dentro do colchetes. Então, eu tenho menos 3, o mais, e aqui eu vou ter mais 5 mais 4, dá mais 9. Chegou aqui, eu elimino esse colchete, vai ficar menos 3 mais 9. Menos 3 mais 9, sinais diferentes, vou diminuir. Pegar o sinal do maior. Então, 9 tira 3, fica 6. E o sinal do maior é positivo. Então, 6 positivo. Tanto faz ele vir ordenado primeiro esse, como ele vir ordenado esse, o resultado é o mesmo. Então, essas três propriedades que nós vimos é a comutativa, a ordem das parcelas não altera o valor, a associativa, quando eu tenho, né, os números, eu posso organizá-los em relação à minha conta, ele não vai alterar o resultado final da soma. Então, se eu organizar quem eu vou resolver primeiro, não vai alterar no final. Posso resolver aqui primeiro e depois resolver o 4. Ou se não, eu posso resolver primeiro o 5 mais 4 e depois resolver esse menos 3. O resultado será o mesmo na minha conta. E a terceira propriedade, que é a do elemento neutro. O elemento neutro na adição é o zero. Então, esse zero é o elemento neutro. O que quer dizer isso? Que se eu tiver mais 6 mais 0, né, ou 0 mais 6, o resultado vai ser o próprio 6, né, assim ou assim.
Se eu tiver menos 5 mais 0, o resultado vai ser o menos 5, certo? Então, esse elemento neutro indica que ele é neutro, ele não tem esse valor, né? Então, o que é que ou você soma com ele ou não, vai dar o mesmo número, certo? Com o sinal e tudo. Então, o sinal ele vai junto com esse número, certo? Então, essas três propriedades. Agora, nós temos a de elemento oposto. O que é oposto? Oposto é o contrário, né? Então, se eu tenho um número positivo, o oposto dele vai ser um número negativo. Então, aqui, ó, elemento oposto. Esse elemento oposto, né, indica, se eu tiver aqui, por exemplo, o menos 7, o oposto de menos 7 vai ser o mais 7. Nas contas assim, né, os elementos, quando eu estou somando números opostos, o resultado é 0. Certo? Então, sempre quando eu estiver somando números opostos, o resultado é 0. Então, se eu tiver menos 8 mais 8, então é o mesmo número. O que muda é o sinal deles. Então, isso que é o oposto. Então, vai ser igual a 0. Ah, mas por quê? Por quê, prova? Números iguais, sinais diferentes, vou diminuir. 8 tira 8 fica 0. 7 tira 7 fica 0. Então, por isso que fica 0. Certo? Então, números opostos, eu somando ele, a soma deles, né, será 0 o resultado final. Certo? Ok. Então, na subtração de números inteiros, eu tenho que analisar os sinais, né? Então, essa daqui é a subtração. A subtração é o sinal do menos, que vem aqui. Então, sempre quando eu tenho esse menos fora do parênteses, né, para mim modificar, vou ter que modificar o sinal que está dentro desse parênteses. Então, se ele é positivo, ele vai ficar negativo. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Então, na subtração, eu modifico o sinal que está dentro do parênteses. Relembrando que na adição, eu conservo o sinal que está dentro do parênteses. Na subtração, eu modifico. Então, o sinal vai ser o oposto, né, ao sinal que está dentro do parênteses. Então, aqui, por exemplo, ó, vou primeiramente eliminar, né, os parênteses. Então, tenho mais 3, vou continuar. Aqui eu vou modificar esse sinalzinho de menos. Então, eu tenho menos aqui, vou modificar, que vai ficar mais. E o 4. E aí, sinais iguais eu somo, vai ficar 7 e conservo o sinal, certo? Então, eu tenho mais 3 mais 4, o resultado é mais 7. Então, isso é na subtração. Então, sempre quando houver subtração de números, né, inteiros, o que é que a gente faz? Modifica o sinal que está dentro do parênteses. Então, aqui, primeiro parênteses eu só elimino, ó, mais 13. Aqui eu vou modificar o sinal, vai ficar menos 14. Então, mais 13 menos 14. E aqui agora eu vou e diminuo. Mais 13 menos 14 fica menos 1. Sinal diferente, diminuo, pego o sinal maior. Quem é o maior? 14, por isso que fica negativo. Então, esse sinalzinho daqui é negativo, menos 1. Nesse outro caso, vou conservar o menos 10, então só elimino. No primeiro parênteses eu só elimino. Aqui eu vou modificar o sinal que está dentro. Então, o menos aqui, ele vai ficar mais 5. Essa modificação é só quando eu tenho menos, né? Ou seja, na subtração. Quando é adição, eu só conservo. Então, aqui, menos 10 mais 5, sinais diferentes, eu vou diminuir, vai dar 5. E pego o sinal do maior, que no caso aqui é do 10. Então, fica menos 5. Nesse outro, menos 20, vou conservar. E aqui, ó, pego, modifico o sinal que está dentro do parênteses, vai ficar menos. E o 6. Menos 20 e menos 6, sinais são iguais. Vou somar. E conservar o sinal do maior, que no caso é do 20. Então, menos 6. As regrinhas, né? Relembrando sempre. Sinais diferentes, diminuo, pego o sinal do maior. Sinais iguais, diminuo, vou pegar também o sinal do maior. Sabendo que sempre, quando os sinais são iguais, eu conservo o mesmo sinal, certo? Então, essa é a subtração de números inteiros. Relembrando que quando é subtração, os números que eu tenho entre parênteses, eu vou modificar o sinal desse número que está dentro do parênteses. Então, se for menos, eu vou modificar para mais. Se for menos, vou modificar para mais, ó. Então, observe.
Agora, se for mais, o que é que vai acontecer? Modifico para menos. Então, aqui mais, ó, quem tá dentro do parênteses é mais, então fica menos, certo? Os números que estão no primeiro parênteses, eu só vou conservar eles com o mesmo sinal. O que é que eu vou modificar? É o número que está no segundo parênteses, certo? Sempre isso.